Olá, eu sou José Carlos Barbieri, reitor do Centro Universitário Cidade Verde e presidente da ACIM. Estamos começando mais um podcast, Poder e Educação. Estamos recebendo hoje o vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. Foi também presidente da FIEP, da Federação da Indústria do Estado do Paraná. Um industrial do setor metal mecânico há mais de 40 anos. Ele é presidente do Conselho Gestor da Incubadora de Maringá. É também diretor da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Seja bem-vindo, Carlos Walter, à nossa instituição, ao podcast Poder e Educação. Barbieri, é um prazer e uma honra. E principalmente estar conversando no podcast, mas principalmente conversando com um amigo, um reitor amigo. Então, obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Também te considero realmente como um grande amigo. Lembrando vocês que nós estamos neste podcast, que é Poder e Educação, que é transmitido pelo YouTube da nossa instituição, da UniCV, e também pela rádio UniCV. Carlos Walter, você tem um histórico intenso na construção e no desenvolvimento de Maringá, representando o setor industrial. Como idealizador da Feira Metal Mecânica, fundador do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, o CODEM, que foi o primeiro do Brasil, e com uma intensa participação em entidades da sociedade civil organizada. Conta um pouco para a gente desse histórico importante com a nossa cidade, com a cidade de Maringá. Barbieri, é uma honra ter podido participar de tantos movimentos importantes e falando em nome da indústria, né, que a ACIM é a principal entidade representativa na cidade de Maringá. Mas a indústria, nós temos uma situação de termos uma federação das indústrias, todo um setor industrial representado pela ACIM também. Então a voz que me foi dada quando eu assumi uma vice-presidência da ACIM para falar em nome da indústria na ACIM. E essa oportunidade gerou muitas outras oportunidades, que foi de participar do movimento Repensando Maringá, que projetou uma situação do CODEM, que projetou projetos como esse novo centro, que é um projeto político, mas com, eu diria assim, com o aperfeiçoamento da sociedade civil organizada, que é quem pensa o futuro. Aliás, o que eu queria te responder é que a sociedade civil pensa a cidade para o futuro. O responsável político, prefeito, etc., vereadores, tem um mandato de gerir a cidade nas suas missões, mas a sociedade de Maringá é que cuida do futuro de Maringá. Engraçado que a gente viaja pelo Brasil e o exemplo de Maringá é citado a todo momento. Nós acabamos de vir de uma missão, na realidade foi uma reunião da FACIAP lá na CACB, e o presidente da CACB, na sua fala, ele disse de Maringá. Sim. O exemplo da organização da sociedade civil, falou da nossa associação comercial, que é referência em associativismo, em inovação, e falou muito, mas muito bem realmente do CODEM. Então a gente acaba sendo uma referência. Nossa cidade é destaque nacional em diversos setores, já há alguns anos, e de que forma que você avalia a importância de liderança na construção desses excelentes índices de Maringá, que nos dá tanto destaque e orgulho nacionalmente falando? Orgulho é uma palavra boa para Maringá, de você ter orgulho de ser maringaense. Eu participo da ABIMAC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, e volta e meia em São Paulo, nas reuniões que eu participo mensalmente em São Paulo. E volta e meia, industriais do Brasil falam, mas Carlos Walter, você é Maringá, tua cidade é isso, aquilo. Nós somos reconhecidos de uma forma civil, por empresários, fora a questão da imprensa, mas de uma forma pessoal por empresários importantes. E isso traz esse orgulho de você morar em Maringá, ter nascido em Maringá, ter feito Maringá. Isso é muito bom e dá responsabilidade da gente, enquanto empresários, você na sua função, eu na minha, nas nossas entidades, de trabalhar pelo futuro da cidade, de continuar com esses índices que nós temos em Maringá. É responsabilidade de compartilhar. Com esse bom desempenho, a responsabilidade aumenta ainda mais. Qual o nosso papel enquanto sociedade civil organizada na manutenção do desenvolvimento da cidade,
do Estado e também do país. Eu lembro que várias reuniões que nós participávamos, você chegava a dizer o seguinte: chegar no primeiro lugar, né, não foi fácil, mas vai ser muito mais difícil manter. O que você me diz de tudo isso? Barbieri, você falou para mim, nós comentamos no preâmbulo que você não ia fazer pergunta difícil. E essa é uma pergunta muito, muito importante. Como fazer, como manter, como ter esse espírito. Mas eu acho que o fato de nós sermos exemplo em várias ações, aliás, tem várias ações em Maringá que servem de exemplo. O CODEM, por exemplo, que para mim é uma situação diferenciada, porque a maior parte dos conselhos de desenvolvimento que foram criados, inclusive o nosso molde no Brasil, mas poucos, eu tive essa experiência na gestão da Federação das Indústrias, de verificar e apoiar várias situações de conselhos, praticamente pouquíssimos têm a formatação que nós temos com uma lei municipal, que nós estamos dentro de um organograma, você como ex-presidente do CODEM, eu como ex-presidente do CODEM, nós somos uma força auxiliar do poder público municipal. Exatamente. Que passa. E essa função de nós termos, de forma voluntária, sem qualquer remuneração, com o interesse único dos projetos que potencializam a cidade, essa participação de nós, enquanto empresários, num conselho legalizado, que tem uma situação do FMD, que não é dinheiro do CODEM, é dinheiro da prefeitura, mas para ser colocado em desenvolvimento econômico. Isso foi gestado, foi idealizado lá no Repensando Maringá, e isso preserva pilares para a nossa cidade seguir sempre em frente. Então é uma responsabilidade realmente, a tua pergunta é muito boa, como fazer para manter? E manter aliás, para encerrar na questão desta pergunta, tem uma situação que Maringá é especial. E Maringá é especial nessa convivência que nós temos de entidades, de pessoas como nós, que você é da educação, eu sou da indústria, e a gente cria um respeito um pelo outro e uma parceria de você trabalhar junto por um bem comum, que é o bem comum da cidade. Você vê a tua cidade, o teu negócio, aliás, aonde você tem família e negócio, prosperar. Essa é uma situação especial de Maringá, Barbieri. Realmente concordo com você. Eu acho que uma das coisas para a gente aumentar, mas manter Maringá nos principais índices aí do país, é ajudarmos na formação de lideranças, né? Sim. E a gente, como todas as cidades do mundo, precisamos ter projetos para criar líderes, jovens líderes. Eu acredito que o Copegem faz uma parte bastante interessante e há possibilidade de outras entidades fazer a mesma coisa, trazer o jovem, colocar o jovem dentro do associativismo, dentro do cooperativismo, a fazer com que ele pense coletivamente e não só nele, e a partir disso eu acho que vai ser uma forma de ajudarmos a mantermos aí nos melhores índices. Eu diria, Barbieri, que é quase uma obrigação nossa da gente contar por que foi assim, como é que foi feito, como é que tem essa Avenida Horácio Raganello, como é que tem esse trem aqui de baixo, como é que tem esses prédios, como é que tem tantas situações especiais na nossa cidade, que nós precisaríamos transmitir isso aos jovens e envolvê-los na ação das entidades com esse propósito, que muitas vezes eles não fazem porque não sabem, porque não tem. Então, acho que a gente que teve essa oportunidade, aliás, eu diria até a honra de poder ter participado junto com o poder público, disso nós teríamos que transmitir isso. Eu acho que a tua ponderação é perfeitamente justa, e eu diria mais do que justa, eu acho que ela é necessária. E você, olha, agora eu que estou e você como um líder na gestão da SIM, alguma coisa, você poderia até encabeçar conversações nisso com os jovens, a gente contar as experiências. Por que é assim? Por que nós temos esses números? Por que, se você puxar na memória, começo dos anos 90, nós matávamos 5, 6 mil cabeças de boi aqui em Maringá, os frigoríficos. Isso não existe mais. Nós estávamos numa situação ruim quando foi feito o Repensando Maringá. Uma situação de índices não tão bons. Como é que a gente reverteu isso? Com a sociedade civil organizada. E acho que passar isso, eu devolvo para você a responsabilidade também. A minha, mas você... Estou tentando fazer a minha parte aí, né? Estando à frente de uma instituição de ensino e também estando à frente da ASIM, aí já 2 anos completos. E
é importante quando você fala que os jovens não sabem, eu acredito que eles nem sabem o porquê que a palavra que a gente usa é repensando Maringá. Né? Exatamente. Acho que eles teriam, talvez, se a gente contar de um jeito bom, talvez a gente conquiste o interesse e a motivação deles. Né? Falar para eles que a posse do CODEM teve o governador do estado, 1000 pessoas lá num teatro que não existia e que nós tivemos que fazer uma situação para ter ar-condicionado. Aquelas coisas, são histórias boas sabe, eu me lembro perfeitamente da posse do CODEM, quando tomou posse realmente com a presença do governador, com todo mundo, e numa situação inusitada ali. Então, essas coisas, o jovem precisava saber por que é. Porque é um conselho, não é de notáveis, é de gente que trabalhou de forma voluntária, de forma não remunerada, pelo bem da cidade, de forma realmente altruísta. Concordo com você. Vamos lá para uma próxima. Sabemos da sua contribuição do setor industrial, também como presidente da FIEP de 2019 a 2023, sempre atuando fortemente na diretoria da entidade. Como você avalia a situação atual da indústria no Paraná? Bem, a indústria como um todo, o Brasil, se você olhar a nossa pauta de exportações, os nossos 10 primeiros produtos são commodities, que o Brasil é um grande exportador de produtos básicos, primários, pelo privilégio que a natureza nos deu de grande produção e etc. A indústria, pelos nossos custos que nós temos na formação de preço, por isso que essa reforma tributária é muito importante, porque hoje nós temos o Brasil é o 5º maior país do mundo em área, 7ª maior população. E a exploração, no bom sentido, desse mercado imenso pela indústria nacional é muito pouco. Nós temos chance de crescer muito mais, mas precisamos ter condições melhores de produzir, eu diria, com produtividade e competitividade. Por que se o jovem vai aos Estados Unidos, que é o primeiro país do mundo, vai com uma mala, volta com 4? Por que compra-se muito mais barato lá, no país mais caro do mundo, do que a gente produz aqui? Por que você vai comprar uma camisa, um terno, alguma coisa, você vai olhar, é importado, uma camiseta? Por que você tem milhares e milhares e milhares de pacotes agora nos correios vindo de fora e inundando ao mercado brasileiro? Porque o nosso preço da produção industrial não tem escala, nem produtividade, nem competitividade. Por isso nós estamos sendo cada vez mais invadidos. E eu cheguei da China segunda-feira. Estava na Canton? Estava na Canton Fair. Fazia uns 5 anos que eu não ia. Meus funcionários vão e tal, mas a gente tem fornecedor. E aí você olha a escala, o preço, e aí você vê como competir com aquela situação de produtos, produtos de qualquer tipo. Uma chave elétrica, por exemplo, que você tem, que você olha o preço brasileiro e olha o preço lá, que vai chegar aqui, como fazer? Além deles terem um mercado imenso, fabricam em escala mundial. Como o fabricante brasileiro vai competir com isso para explorar o próprio mercado? Mas mais, Barbieri, é uma lástima um mercado tão grande, tão importante como o nosso, não ser explorado pelos nossos industriais. E você veja também que nós estamos sendo praticamente cooptados, ou as nossas empresas e tudo, sendo compradas por empresas estrangeiras, de monte. Isso realmente é uma pena. Nós precisaríamos ter um planejamento industrial. Analisar por que é assim. De Estado, não de governo. De Estado. Então, você começa a olhar tudo de fora. Se você for prestar atenção, você começa com seus produtos de higiene pessoal, se for de melhor qualidade de manhã, são importados. Eu tenho uma coisa que eu sempre cito da pimenta tabasco. Sim. Né? A pimenta tabasco, que está aqui na mesa. Você vai na China, tem, você vai em todo lugar, tem. O Brasil tem 200 tipos de pimentas, e aquela pimenta tabasco é americana. É americana. Que você come um pastel, que é uma tradição nossa, apesar de chinesa, com pimenta americana, gerando receitas. Isso uma pimenta. Você almoça, eu sei que tem o tempo, mas você almoça, por exemplo... Estamos bem de tempo, fica tranquilo. O espaguete, que é aquele melhor grano duro, é italiano. Aí bota-se massa de tomate em cima, você bota aqueles tomates pelados que a minha esposa faz, que eu gosto, você olha italiano. Aí você pega, vou botar um azeite aqui, azeite espanhol,
ok? Aí eu vou tomar a taça de vinho. Tá aí o vinho. Daí se fala, você está comendo um prato de espaguete aqui, com uma taça de vinho, e não tem nada brasileiro. Ah, e agora tem o sal do Himalaia. Então você está na comida sua ali do almoço que você vai, e nem na comida. Nós estamos hoje gerando emprego fora. Realmente nós temos que ter uma política industrial de Estado, né? Temos que parar, entre aspas, dessa exportação só de commodities, né? Temos que industrializar e exportar o que nós podemos industrializar, né? Eu queria só recuperar um ponto da tua pergunta, que é a indústria do Paraná. O Paraná, você falou sobre como está a indústria do Paraná. Nós já somos o quarto maior produtor industrial do Brasil. Claro, o Paraná hoje industrializa frango, por exemplo, nós somos o maior exportador. O nosso governador diz que o Paraná é o supermercado do mundo, e realmente é. E nós estamos fazendo uma coisa que é muito importante, você transformar, por exemplo, carboidratos, soja, milho, em frango e peixe, exportando tilápia para os Estados Unidos, frango para o mundo todo e tal. Então você está fazendo um mínimo de cadeia aqui, de você pegar soja e milho e transformar em proteína animal. Então você tem agregando alguma coisa. E eu tive uma oportunidade, e foi ruim enquanto industrial. Eu estava em Santarém, fui para conhecer o Foz do Tapajós, lá tem um porto muito grande na Amazônia. E eu vejo nesse porto um navio chinês, aliás, de Guangzhou, que é onde tem a Canton Fair. Está lá, Guangzhou, aquele navio lá carregando milho a granel, na Amazônia. Aí você fica olhando como, né? Por que eu estou exportando milho a granel no meio da nossa Amazônia para ir para a China, para fazer frango e porco lá, sendo que nós devíamos ter uma situação aqui. A outra coisa, no mesmo porto, descarregando numa doca outra, descarregando daí os produtos, os insumos aí que nós não temos, né? Que é os fertilizantes, né? Que nós não temos. E aí eu fiz uma situação de olhar quanto vai de valor no navio de milho a granel e quanto vale aquele navio que veio com fertilizante. Quantos navios de milho eu preciso para pagar um daquele? A agregação de valor está sendo feita lá fora. Então, essas coisas que nós precisaríamos pensar, parar, analisar. Que política é essa? Que política. E quando você fala que você esteve na Canton Fair agora, em outubro, eu estive em abril. E eu me assustei um pouco, eu não sou da área industrial, né? Então me assustei um pouco a quantidade de equipamentos que eles produzem, a serventia dos equipamentos que você nem imagina. Isso. E o preço é muito barato. Isso. Escala, indústria, Barbieri, a produtividade, a escala de produção. Uma coisa é você fabricar essa caneca, fazer 1.000, e outra coisa é fazer 1 milhão delas. O preço é outro. Mas para você fazer 1 milhão, você precisa ter mercado competitivo para vender 1 milhão. E aí é o que eles têm. E nós não. Então, nós precisamos ter uma política não protetiva, mas de explorar. Afinal de contas, no mínimo, nós estamos entre os 10 maiores mercados do mundo. Por que não a gente ter uma situação de política de Estado, como você disse, para explorar isso no bom sentido? Mesmo porque, onde você agrega valor, você tem melhores salários, melhor desenvolvimento técnico para o nosso povo, que é o fundamental. Carlos Walter, eu acredito que para a gente melhorar tudo isso, a gente tem que passar pela educação. Sem dúvida. Temos hoje, o UniCV, mais de 107 mil alunos matriculados aqui. Qual a importância da qualificação para preparar esses alunos para o mercado de trabalho? Barbieri, isso é vital. Tudo que nós temos que mudar nesse país passa pela educação. É o básico. Olha a responsabilidade que um empreendimento como o seu tem, como o vosso tem, com mais de 100 mil alunos. Olha a responsabilidade da formação, não só técnica, mas também de visão para essa imensa quantidade de alunos. A importância de uma UniCV para essa formação, que vai gerar o que nós precisamos, no meu caso, da indústria, que está uma dificuldade de mão de obra. Mas aí nós temos outras situações de fazer. É um absurdo um país como o nosso que falta mão de obra, qualificação, o volume
de benefícios fiscais que você dá e que desincentiva a situação da pessoa ir para o emprego formal. Nós precisamos encarar que não que vá tirar. Eu tenho uma situação para dizer aqui para ti que eu tenho feito na CNI, que eu acho que a pessoa que tem o Bolsa Família, ele está ganhando e ele vai ganhar, se ele não trabalhar, ele vai ficar sempre. Ele não tem a obrigação da qualificação que deveria ter, mas eu tenho defendido lá uma situação que está muito assim, a miúde ainda, para que ele vá para o trabalho formal e não perca o Bolsa Família, porque ele vai receber de qualquer jeito. Se ele trabalhar, ele vai potencializar. Eu acho que esse é um projeto, porque hoje você não pode levantar uma voz contra a Bolsa Família, que já estão quase 16 estados do Brasil, tem mais bolsistas, mais beneficiários do Bolsa Família do que emprego formal. Você já vê esses relatórios, você tem conhecimento. E isso para onde vai? Pega estado importante que nem a Bahia, por exemplo, tem mais bolsistas do que emprego formal. Isso é uma distorção básica de outros interesses que nós precisamos enfrentar. E talvez enfrentar dando uma situação do cara conquistar o emprego digno, o salário digno, a remuneração de sustento de família, por uma coisa digna, que é o seu trabalho, a sua evolução, para ele ir saindo desse benefício que acomoda. Então, tem muitas coisas que nós precisamos encarar nesse país. Carlos Walter, eu já te falei algumas vezes que você, falando com você, eu percebo que você entende mais de educação do que algumas pessoas que estão no nosso setor. E quando você fala de mão de obra, você fala de uma realidade brasileira, né? Qual a importância para você, você é bastante viajado, né? Qual a importância para você de voltar aos cursos técnicos que você muito bem conduziu quando esteve à frente da FIEP? A gente sabe como é a qualidade, né, das estruturas do Senai. Então, o que você diz para nós em relação aos cursos técnicos profissionalizantes? Barbieri, você que tem essa missão nobre de educação, o que é difícil hoje para a gente que tem mais idade é ver o jovem não tão interessado nessa que é tão necessária a formação técnica e depois a superior. E você não está sendo motivado a entrar nisso. É importantíssimo os cursos técnicos, mas nós precisamos motivar que o jovem seja atraído para isso e que nós, empresários, valorizemos isso também quando ele vem para a empresa. O Senai foi criado em 1942, na auge da Segunda Guerra Mundial, quando não tinha a indústria, que a indústria antes não significava quase nada, precisava de mão de obra. E para fazer mão de obra para a indústria, eu preciso formar um soldador, eu preciso ter solda, um torneiro mecânico, eu preciso ter torno. Foi por isso que foi criado lá, nessa época, e vem até hoje esse modelo, e ele é pago. E muitos não sabem que o Senai e o SESI, como também da área do comércio e as outras áreas, são pagos exclusivamente pela indústria, no caso do Senai e do SESI, que nós pagamos sobre a nossa folha de pagamento um percentual para o SESI e para o Senai. Então isso precisaria ser motivado, valorizado, o jovem que está estudando precisaria saber o valor dessa qualificação. Mas eu diria mais, Barbieri, e aí eu devolvo para você. A qualificação que vai dar a dignidade do trabalho, do sustento, da evolução dele enquanto ser humano, enquanto sustento de família, de tudo. Nós precisamos, esses valores precisam ser resgatados. Tem a necessidade da indústria, da empresa, mas mais do que a necessidade da mão de obra é o resgate da dignidade desse jovem que se forma, que se qualifica, que forma uma família, que tem filhos, trabalhando com dignidade, evoluindo, melhorando com dignidade do trabalho, com o seu esforço pessoal. Esses valores precisam ser resgatados. Concordo com você. Uma coisa que se perdeu nessa sociedade pós-moderna são exatamente esses valores. Valores da família, valor do trabalho, da importância do trabalho. Hoje a gente percebe que existe nesses jovens uma procura até para o emprego, mas quando você começa a dizer o que eles têm que fazer, sim, quando você começa a dizer que aqui tem, por exemplo, uniforme, você tem horário de entrada, você tem horário para almoço, você tem horário para sair, que você vai trabalhar 44 horas por semana, você começa a observar que eles se afastam. Isso. Eles falam, não, isso não é comigo. Isso. Onde na realidade nós precisamos resgatar todos esses valores, toda essa importância do trabalho, porque o trabalho realmente dignifica o homem.
Barbieri, tanto você na tua função quanto eu na mídia industrial, nós temos o trabalho promove prazer pessoal, evolução pessoal. O teu trabalho, o meu trabalho. Você está aqui fazendo uma entrevista comigo, eu estou aqui concedendo uma entrevista sobre indústria, nós estamos fazendo isso de uma forma, claro que tem a educação, mas nós estamos fazendo de uma forma prazerosa. Eu estou conversando com você com satisfação e respondendo isso. Esse sentimento é que eu acho que a nossa juventude está perdendo com essas mídias, com todas essas coisas, que precisariam ser resgatadas. E aí vai uma responsabilidade de gente como nós, que ainda estamos com o joelho bom para dar alguma coisa aqui, para poder fazer e às vezes dar exemplo e tal. Então, por isso que eu acho, a tua missão como educador é fundamental, mais do que a minha como industrial. E você tem que educar e qualificar para que vamos dizer, o meu setor industrial vá, porque eu preciso de gente qualificada. Então, nós somos juntos e misturados. Casoto, mas assim, eu gostaria que mais empresários, mais industriais, mais comerciantes, tivesse essa visão que você tem da importância da educação. E vou dizer mais ainda, a educação que nós fazemos, que é a educação formal, ela está tendo que absorver também parte da educação informal, porque por diversos motivos a mulher teve que ir para o trabalho. Sim. E daí ela que dava toda essa educação acabou tendo que terceirizar. E muitas vezes a gente percebe que a escola, seja lá na educação infantil, no fundamental, e até às vezes no superior, a gente tem que chegar para o aluno e falar, olha, tem algumas palavrinhas que são mágicas, que são fundamentais. Bom dia, boa tarde, pois não, obrigado, com licença. Isso você falou numa argumentação anterior do resgate da família, dos valores da família, que isso precisa. E isso compõe essa base que está sendo transferida por causa dessa estresse da vida, que está todo mundo trabalhando e que não cuida desses valores, está sendo transferido para a escola. E aí você tem não só a educação formal, mas também de passar esses valores que estão meio perdidos. Você é bem mais novo que eu, mas você lembra quando um aluno levava a maçã para a professora, né? Hoje está difícil, né? Muito difícil. Hoje está difícil. Mas era um prazer você levar uma maçã, um bolo que a tua mãe fazia para a professora. Era aquela coisa. Aliás, se tem uma coisa também que eu acho injusta, que nós precisaríamos, é uma questão do resgate do professor, do valor do professor, do valor de profissão, mas principalmente de reconhecimento da sociedade sobre o que ele transmite, a motivação do que ele faz. Porque o professor também não está fácil com essa turma hoje, né? Não. Nós lançamos uma campanha pela... Olha, eu que fiz pergunta para você. Não, que isso, nós estamos batendo papo aqui. Nós fizemos uma campanha pela Sim, Valorize Quem Te Ensina. Uhum. E essa campanha, ela foi do dia 7 de outubro até o dia 15, que é o dia do professor. E nós pegamos vários líderes da nossa cidade para poder falar sobre os seus professores. Uhum. Então a gente ouviu, por exemplo, o Jefferson Nogaroli falando da professora dele, ouvindo o professor Wilson Matos falando, e vimos a Fátima Ivata, da imobiliária. Então a gente fez essa campanha para valorizar o professor, para resgatar esse carinho e ao mesmo tempo fomentar o comércio. E foi uma campanha que fez muito sucesso. Mas porque as pessoas estão percebendo que precisam valorizar. Que precisa. Eu acho uma iniciativa da Assim, né, sob tua gestão, mas a da Assim como uma entidade. Sim, é da entidade. E estupenda, que precisa fazer isso. E o Jefferson, quando ele foi jovem numa escola, ele não era muito bom aluno. Mas ele sabe que era muito bom aluno, porque eu soube nas histórias dele, mas isso é outra coisa. Outra conversa. Outra conversa. Aí essa é para vinho. Mas ele sabe exatamente, ele é o tipo da pessoa para ser exemplo de falar, porque ele construiu toda uma situação empreendedora, ele e muitos de nós, que precisa ser mostrado. E aí valorizando o professor que ensinou. O professor Wilson Matos foi meu professor lá no começo do ginásio, quando tinha o ginásio. E olha o homem que se tornou, né, que construiu. Essas coisas precisam ser motivadas, valorizadas para suscitar no jovem que ele pode também. Está cada vez mais competitivo, mas pode. O Brasil é um país que tem oportunidades. Concordo. Carlos, estamos chegando ao final desse podcast
E gostaria que você deixasse aqui uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo na Rádio UniCV e também estão nos assistindo pelo YouTube da nossa instituição. Bom, Barbieri, um prazer estar conversando contigo, pela consideração pessoal, pela amizade, pela função que você exerce, então uma satisfação estar aqui. Mas eu queria deixar uma mensagem de reconhecimento à educação e o trabalho que vocês fazem e a missão que vocês têm justamente de plantar, não o conhecimento formal só, mas plantar o caráter, a situação de formação também, eu diria, moral dos mais de 100 mil alunos e tal, sementes que você pode plantar. E aí é uma responsabilidade grande que eu quero deixar meu reconhecimento a vocês, a UniCV. Muito obrigado. Estamos chegando ao fim de mais um podcast Poder Educação e quero dizer a vocês que poderão assistir pelo YouTube da nossa instituição, pelo YouTube da UniCV e também pela Rádio UniCV. Digo para vocês, curtam, compartilhem e até o próximo episódio.